Estamos de volta e hoje a gente encerra o mês de novembro com o livro mais doido que eu já li na minha vida, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E, gente, é sério, esse livro é muito louco, tipo, é muito louco, mas ele é muito bom. Assim, ele é realmente, ele é estranho, ele me deu uma canseira, mas ele tem seus pontos positivos. Então assim, e é engraçado, porque eu fiquei pensando assim, gente, como que eu vou fazer o vídeo desse livro, porque ele é muito estranho. E, tipo, ele me deu mais trabalho que os livros da Tec, pra vocês terem uma ideia. Mas eu vou tentar falar de um jeito coerente aqui. Vamos lá. E como vocês podem perceber, a edição que eu tenho, ela é muito antiga mesmo. Ela era da minha mãe, e aí meu tio roubou ela e minha mãe roubou de volta. Então, tipo, ele tá todo acabado, mas tudo bem. E aí eu fiquei sabendo que as edições de hoje em dia, essas edições mais novas que estão saindo, elas vêm com, como que chama? Árvore genealógica dos personagens. Porque você vai precisar dessa árvore genealógica. E a minha edição não tem. Pra vocês verem o tanto que ela é antiga. Daí eu tive que fazer a minha árvore genealógica. E assim, eu sempre comento, principalmente nos livros de romance histórico e tal, que eu sou fã de árvore genealógica. Eu amo árvore genealógica. E, gente, eu nunca senti tanta falta de uma árvore genealógica num livro. Ai! Então, assim, se é o seu primeiro contato com 100 Anos de Solidão, consulte a árvore genealógica. Eu tenho certeza absoluta que tem aí na internet. Ou então você faça como eu e faça a sua árvore genealógica à medida que vai aparecendo os personagens e tal, porque, gente, todo mundo no livro tem um nome igual. Como o próprio nome já diz, a gente vai ter 100 anos narrados aqui na história de uma mesma família. E todo mundo na família tem o nome igual. Então você vai precisar da árvore genealógica. Sério. Mas isso foi só um desabafo. Vamos para a história. Vamos ver se eu vou conseguir falar. Então, no começo, vamos... a história. A gente vai ter... eu não vou falar sobre personagens principais, porque pra mim o personagem principal é o tempo. Ultimamente eu tenho lido muito livro que o personagem principal não é uma pessoa em si, né, mas é o tempo. É estranho isso. Interessante. Mas enfim, então assim, os personagens, os primeiros personagens, né, o que a gente vai ser apresentado ali é a Úrsula e o José Arcádio Buendia, que o pai, né? Então a gente vai ficar conhecendo ali como que eles se conheceram, como que eles começaram a formar a família. E como que eles, né, fundaram a família Buendia. E é engraçado também, porque a história ela não é linear. Isso é um fator muito importante de frisar, porque ela é uma história circular. Então assim, a gente já começa, é como se fosse o Memórias de Sargento, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente começa pelo final. Aqui a gente vai começar do meio da história. Já no Coronel Aureliano Buendia, mas calma, foco. A gente vai ter a Úrsula e o José Arcádio Buendia. Eles se conhecem e vão formar uma família. Eles vão ter 2 filhos, que é o Aureliano e o José Arcádio. Já a confusão começa aí, né? Pois é. E aí, um belo dia, o José Arcádio Buendia, o pai,
por circunstâncias ali da vida e de um sonho que ele tem, um devaneio ali, ele pega a família dele e mais uns companheiros ali, umas 20, 30 pessoas, e ele sai da cidadezinha ali que ele mora e ele resolve fundar a sua própria vila, o seu próprio vilarejo, a sua própria cidadezinha. E aí ele sai em busca de um terreno propício para isso. E aí a gente vai ter então a narração desse processo e a narração da fundação de Macondo, que é onde toda a história vai se passar. E aí é importante também ressaltar que a gente vai ter mais ou menos 2 tipos de narrativa, que vai ser mais ou menos num amplo aspecto, assim, onde a gente vai ter a narração da convivência familiar, dos acontecimentos dentro da casa, da convivência da família mesmo, da cidade, sabe, um aspecto mais amplo. E a gente vai ter uma coisa mais próxima, uma coisa mais íntima, que são dos próprios personagens. Não diria cada capítulo, mas cada metade de capítulo, mais ou menos, a gente vai ter uma narrativa mais próxima, como eu falei. A gente vai ter detalhes da vida da Úrsula, detalhes da vida do José Arcádio Buendia, detalhes da vida do Aureliano, em que a gente vai ficar conhecendo a personalidade desses personagens, as características, não só físicas como psicológicas, de cada um desses personagens. O que também é mais um fator importante, porque como eu comentei mais cedo, a gente vai ter 100 anos vivendo, a gente vai viver 100 anos junto com essa família. Então são gerações, são 7 gerações dentro dessa família. E é importante conhecer essas características, principalmente dos Aurelianos e dos Josés Arcádios, porque vocês vão perceber que esses nomes vão se repetir a cada geração. E mais de uma vez dentro dessas gerações. Então, essas personalidades vão se repetir também, que é uma das coisas fantásticas sobre esse livro. Fantásticas no sentido de incríveis, porque o 100 Anos de Solidão ele é considerado um romance fantástico, um romance mágico. Então foi um trocadilho muito ruim que eu fiz agora. Desculpa. Próximo. Então, assim, inclusive, essa jogada que o Gabo faz com o tempo é muito bonita. É muito bonita mesmo. É mais ou menos igual... Eu esqueci o nome do cara. O Dino Buzzati, do Deserto dos Tártaros, fez. Eles, inclusive, tem uma frase, tem várias passagens, uma frase não, tem várias passagens que o autor ele vai misturar o presente, passado e futuro numa mesma frase, sabe? Ele vai pegar os tempos verbais e misturar numa mesma frase, na construção assim da frase. Ele vai misturar os tempos verbais justamente para te mostrar essa brincadeira no tempo que ele está fazendo. Por isso que eu falei que é importante você saber que a história ela não é linear. Então, enquanto tá, por exemplo, a gente começa com o Coronel Aureliano Buendia, que é o filho do José Arcádio Buendia, o pai, que eu falei lá no começo, com a execução dele. Assim, a execução não, ele tá ali para ser executado. E aí ele tá lembrando do pai que ele levou ele na feira de ciganos, e aí foi quando ele conheceu o gelo. Então, assim, sabe, assim, ele vai brincar toda hora com esse negócio das lembranças, e aí depois ele vai ir lá pro futuro
para voltar pro presente, e aí mais pra frente ele vai te trazer, eu nem sei qual que é o tempo verbal que usa pra isso, mas aí ele vai te lembrar que ele já mencionou aquele futuro, e aí ele tá te mostrando o que aconteceu naquele presente. Entendeu? Eu acho que era isso que eu quis dizer. Então, assim, sobre a questão do aspecto da narrativa, de ser de uma forma ampla e bem centrada, que é justamente a questão da solidão, que ele mostra pra gente que é muito forte no livro, e que pra mim foi a coisa mais incrível e mais marcante durante toda a leitura. Que por mais que a gente enxergue, assim, é uma família muito grande, sabe? É uma família, de certa forma, muito unida. Cada personagem tem a sua própria solidão, sabe? Assim, eu achei isso de uma... É tão forte isso que eu achei muito, muito louco, assim. Por mais ali que você tenha, assim, o seu parceiro, você tenha os seus filhos, você tem a sua casa, você tem o seu, sabe? Você constrói todo esse ambiente familiar, cada personagem, ele tá destinado a um tipo de solidão. E não é aquela solidão que a gente conhece, sabe? De ser sozinho. É também. Mas é uma solidão... como é que eu vou explicar? Mas é uma solidão única. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar. Mas cada pessoa está destinada a um tipo de solidão. Entendeu? Então, através dos personagens, ele vai mostrando isso. Então, por exemplo, a gente tem a Amaranta, por exemplo. Ela tem uma rivalidade ali com a Rebeca, que é uma meia-irmã que ela tem. São duas solidões diferentes. Existe essa palavra? São dois tipos de solidão ali que são diferentes, mas aí que no final ali elas se complementam. Não sei, eu achei isso bonito e triste e estranho e bonito, muito bonito. Não é à toa que este livro ele é considerado o segundo maior livro da América Latina depois de Don Quixote, né? Da América Latina não, né? Então, assim, é o tipo de leitura que as pessoas têm que fazer mesmo, em algum momento da vida. Eu sugiro que você faça a leitura com calma, sabe? Que você absorva o conteúdo, sabe? Assim, você vai rir em alguns momentos, tem passagens que são bem divertidas, tem passagens que são mágicas, né? Tem passagens que tem esse feitio fantástico. Tem partes aqui que vai te fazer pensar mesmo. Tem partes que são não tristes, mas comoventes. E o final é incrível. É incrível. Na hora que eu li, eu fiquei assim... É muito legal. É muito bom mesmo. E assim, eu vi relatos de pessoas que fizeram releituras desse livro e que descobriram novas coisas. Então, assim, se um dia eu reler esse livro, eu falo pra vocês. Mas é realmente, assim, é uma leitura que eu recomendo, sim, que você faça em algum momento da sua vida. De verdade. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É muito legal o livro. É muito legal mesmo. É de uma maestria que realmente, assim, eu nunca tive contato com nenhum tipo de livro, assim. Nossa, tá difícil de falar hoje. Eu não tive contato ainda com livros desse tipo. É muito legal. Muito legal mesmo.
Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham despertado o interesse. É isso. Até o próximo.